boa tarde para vocês. Vamos continuar na nossa saga, né, com o PPC. Pessoal, na aula passada a gente tinha parado, a gente tinha começado a ver a nossa grade, né, do curso. Nós vimos essa grade, né, no documento disponível lá no site do curso de Engenharia Mecatrônica. Eu vou focar todas as aulas que nesse site, porque lá tem basicamente tudo que vocês vão precisar na graduação inteira de documento. Só casos bem à parte que não estão lá, né? Mas são casos omíscuos. Esse caso aqui tem lá, a gente vai lá no site, então tá ali naquele link, né? A G tá falando que vai ser removido. Aí você entra de novo, a G. Não sei por que vocês estão vendo a tela aí. Não sei por que é isso não. E foi removido mesmo. Vai saber, né? CMEC. Vocês viram a mensagem, não viram? Foi só pra mim que apareceu, não. Compartilhando a tela toda. Tomara que ele entre aí de novo. Já voltou já. Voltou? Show. Então é o seguinte. Estamos no site do nosso curso. Vamos em O Curso. Vamos aqui nesse PDF, que é o projeto pedagógico do curso. Ótimo. Com isso, vocês têm acesso ao documento. Para me facilitar, eu tenho esse documento salvo aqui. E eu prefiro ver ele através do meu computador mesmo, porque eu posso usar umas funções do mouse. Nós paramos nessa tabela que está aqui em cima, na página 21, caso alguém queira acompanhar no próprio PDF. Na aula passada a gente viu toda a parte de matemática, né? Vimos a parte de física, vimos a parte de computação, vimos matemática, a parte de estatística. Química também, né? A gente chegou a passar. Hoje a gente vai continuar esses tópicos. Pessoal, vamos aqui para finalizar o nosso primeiro período. Cálculo já foi, a EDS já foi, químicas já foram. Nós temos a nossa disciplina, né, de introdução à engenharia mecatrônica. Ela é uma disciplina na categoria interdisciplinar, então aqui no izinho, e é o que não vou gastar tempo nela, porque é exatamente isso que a gente está vendo, né? A gente vai ver sobre o curso, regras do curso. Fora isso, não tem mais nenhuma interdisciplinar. Eles contabilizam, né, disciplinas optativas como interdisciplinar, porque pode ser de qualquer categoria, né? Se você gosta muito de programação, então você provavelmente vai pegar disciplinas referentes à programação. Algum exemplo que eu posso dar para vocês: inteligência artificial é uma disciplina optativa que vira e mexe existe ali tem um professor ofertando. Programação Android é outra disciplina optativa. Então assim, só que se eu não quiser programação, eu posso pegar de elétrica, eu posso pegar de mecânica e por aí vai. É por isso que eles colocam interdisciplinar. Então essa daqui está na mesma categoria, né? Da nossa disciplina. Optativas, e os TCCs e estágio supervisionado, eles também são optativos. Eles são interdisciplinar. Porque trabalho de conclusão de curso, você escolhe um tema e você vai fazer sobre aquele tema que você quer falar, quer desenvolver. Ok? Estágio também. Às vezes eu gosto de estágio na área de programação, consigo um estágio na área de programação. Às vezes eu gosto de um estágio na área de elétrica e por aí vai. Então entra tudo como interdisciplinar. Pode ser várias disciplinas, né? Vários conteúdos abordados.
Então, para finalizar, a gente tem que ver a parte de metodologia científica e sistemas digitais, né, no primeiro período. Vamos pegar uma mais fácil primeiro, que é metodologia científica. Metodologia científica, ela está na parte de ciências sociais e humanidades. Nós, na engenharia, a gente tem matérias para poder estimular o nosso crescimento comunitário, não só técnico, né? O nosso crescimento ali para a comunidade, para ter uma noção fora da parte matemática, fora da parte técnica, uma noção mais social e ambiental de tudo que a gente vai ver de conteúdo, vai poder trabalhar no futuro. E essas disciplinas tendem a fazer isso. Pessoal, metodologia científica, vocês vão ver como pegar o método científico de pesquisa e como escrever esse método de pesquisa científica. Ou seja, eu vou fazer um trabalho, eu não posso seguir a regra que tem na minha cabeça, porque imagina se não tivesse normas para isso. Iria ser uma zona, né? Ia ser uma completa confusão, porque cada um ia referenciar tabelas de um jeito, ia referenciar figuras de um jeito, iria colocar referências bibliográficas de outro jeito, iria colocar formatações, tudo aleatório, tudo da cabeça da pessoa. Então, para diminuir essa discrepância de jeitos de se escrever, nós temos normas científicas, e essas normas científicas são abordadas em metodologia científica. Ok? Então, isso daí é como você escreve um trabalho e apresenta para a comunidade acadêmica, ou a comunidade em geral, né? Não acadêmica, comunidade industrial, comunidade que tiver interesse naquele trabalho seu. Então, você apresenta esse trabalho e aqui mostra como você deve dissertar esse trabalho. Algumas outras coisas referentes aqui são os métodos científicos. Aí é uma coisa mais teórica, mais conceitual, né? E tipo assim, a gente tem vai confrontar, né, o que é fato, o que é opinião. Opinião, você vai tá ali na sua cabeça, você não consegue replicar ela em todo mundo e ter os mesmos resultados. Cada um vai ter exatamente uma opinião. O fato, você consegue replicar isso. Então, se eu fizer um experimento seguindo essas normas aqui no Brasil, ou fizer ele lá na Alemanha, ou fizer ele na Índia, ou qualquer outro lugar do mundo, independente da condição, se eu atender aos métodos que ele foi feito e replicar esses métodos exatamente igual, eu vou obter o mesmo resultado. Isso daí é fato. Ok? Então vocês vão ver trabalhar isso daqui em metodologia científica. Indivíduos, grupos e sociedade global, ciência, tecnologia e sociedade são matérias aqui, economia, administração para engenheiros, né, meio ambiente, gestão para sustentabilidade. Isso são matérias que elas abordam cada vez mais diferente do que foi do semestre passado. Elas são bem dinâmicas, digamos assim. Então, assim, isso vai muito de como o professor quer abordar um determinado conteúdo. Ele vai tender essas disciplinas para a forma que ele precisa, né, abordar, que ele quer abordar. Então, assim, não tem como eu falar o que vai ser dado exatamente em cada disciplina dessa, porque mudou muitas vezes ao longo do tempo. Cada professor dá de um jeito. Mas essa disciplina aqui tende a haver uma coisa mais de grupos societários. Essa disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTS, ela tende
a mexer com coisas mais... uma relação mais entre a academia, no caso a gente, e a sociedade com relação a grupos de pesquisa, coisas assim. A disciplina de economia e administração para engenheiros traz princípios básicos de como se vender um produto. Como é que eu sou formado, agora eu quero abrir um negócio, eu quero vender o produto. Como é que eu pego isso daí e vejo possibilidade de crescimento no mercado de trabalho. Então, é o que aborda aqui. É óbvio que a gente vê conceitos de economia também. Essa parte que eu falei, né, a parte anterior de como vender esse produto, seria mais a parte de administração. E meio ambiente e gestão para sustentabilidade, a gente vai ver como fazer uma engenharia mais ecológica, menos danosa ao meio ambiente. Então assim, eu vou passar bem superficial, porque pode ser um conteúdo bem diferente do que eu estou falando na hora que vocês pegarem para ter essas disciplinas. Ok? Com isso, pessoal, nós terminamos... Não, falta sim sistemas digitais. Sistemas digitais, ele já está na parte de eletrônica. Se eu for lá em E1, vamos ver o que é E1 aqui. Na parte de eletrônica. E E2 é elétrica, né? Então, sistemas digitais, a gente já está entrando em uma disciplina no ramo da eletrônica. Uma curiosidade, de todos os cursos do CAP, a gente, mecatrônica, é o único que tem uma disciplina diferente no primeiro período. E essa disciplina é exatamente sistemas digitais. Tô falando isso porque todos os outros cursos do CAP, só tem engenharia lá, né, igual a gente viu, eles têm GAAL, que está aqui no segundo período para nós, eles têm no primeiro período. Mas aí o pessoal, na hora de fazer essa grade curricular, né, essa estrutura curricular aqui, eles resolveram colocar no primeiro período uma matéria interessante. Essa matéria é muito interessante, tem muitas formas de como fazer ela ficar interessante. É óbvio que isso também varia muito do professor. Tem professor que deixaria ela mais maçante, outros deixariam ela mais bacana. Mas é uma disciplina muito ligada a nós, e que tem como fazer experimentos bacanas e mostrar para os estudantes, né, do primeiro período que os zeros e uns são interessantes, são legais de ser trabalhados e como é que a gente trabalha isso. Mas agora falando especificamente da disciplina, o que ela aborda, aqui a gente vai ver o seguinte: como é que um número é representado em zeros e uns? Como é que uma letra é representada em zeros e uns? O que é esse diabo de 0 e 1 que todo mundo fala que o computador é tudo 0 e 1, mas eu não vejo 0 e 1 no computador? Mas vamos pegar lá no básico, vamos pegar lógica, vamos representar lógica em 0 e 1. Com lógicas em 0 e 1 eu consigo fazer muita coisa. E essa disciplina vê exatamente isso. Então a gente vai aprender o que são esses zeros e uns, como fazer contas com os zeros e uns. Operações lógicas, né? Operações lógicas você já deve ter visto aí de AND, OR, XOR, NOT, coisas assim. São as operações que a gente vê. E qual que é o resultado disso lá no final? Certo? Aí com isso dá pra gente criar lógicas mesmo, ó, se acender se essa coisa aqui tiver acionada, isso daqui também tiver, eu tenho ligado numa operação AND, eu vou acender um LEDzinho. Isso é interessante para o primeiro período, para dar uma estruturada, para dar uma animada na galera. Ok? Vocês estão tendo a disciplina com o Fregonese? E ele já deu o que nela? Aí você pegou na parte complicada.
Ele já fez adição binária, subtração binária, eu pelo menos estava fazendo umas anotações das aulas de semana passada dele, que ontem era para ter, não teve. Ele parou em multiplicação binária. Entendi. Show de bola. Então assim, são, além dessas operações que eu falei, né, de AND, OR, que são mais simples, tem obviamente essa adição binária, subtração, multiplicação, essas coisas aí. E para que isso é importante, pessoal? Para que isso tudo ali é importante, essa disciplina é importante? Para a gente chegar numa outra disciplina, aqui no quarto período, que chama microprocessador. Na verdade, plural, né? Microprocessadores. Ela tem de pré-requisito, né, sistemas digitais. E aqui a gente vai ver as unidades lógicas aritméticas, ULAs, que chama, né? Que está lá no nosso processador, do seu computador aí agora, do seu celular, se eu estiver assistindo pelo celular, o que seja. Todo processador tem uma unidade lógica aritmética ali para fazer contas. Computadores são ótimos, computadores são ótimos para fazer contas. Então, assim, a gente vai ver, digamos, como eu implemento essas ULAs, como é que eu faço as interrupções, né? Existem interrupções, como é que eu alimento, como é que tem a minha entrada e minha saída, o que eu faço ali dentro, quais unidades eu preciso de um microprocessador. Então eu utilizo conceitos aqui de sistemas digitais para microprocessadores, ok? E aqui a gente vai ver um outro tipo de linguagem que é diferente da linguagem que a gente vê lá em Aedes. Vocês já pararam para pensar que um microprocessador ele não pode ter uma linguagem tão alto nível? Ou não sei se para pensar nisso daí no nível de conhecimento seus agora, no presente momento, é bem difícil. Mas vamos pensar aqui, eu vou falar para vocês e vocês reflitam isso. Existem níveis de linguagem de programação. Linguagens de alto nível em que eu programo escrevendo com palavras que eu entendo no meu mundo real. Ou seja, vamos pegar aí o Python que vocês estão utilizando, né? Ele tem a linguagem while, a função while. While é enquanto em português. Eu escrevo while. Eu coloco chaves ali, eu não sei se o Python precisa, mas eu coloco um limitador de onde que esse while vai funcionar. Eu acho que o Python tem a questão do espaço, né? Não precisa colocar chaves. Mas enfim, o que eu estou falando é visual para nós, é fácil para nós programarmos. Agora pensa lá no Python. O Python você coloca A mais B e você tem um resultado C, certo? Agora em microprocessador, eu tenho que passar essa linguagem que está em alto nível para uma linguagem que está em baixo nível. Então o A mais B que eu faço tão simples no Python, eu tenho que passar essa linguagem, tenho que traduzir essa linguagem para uma linguagem em baixo nível, em que eu consigo comunicar com as ULAs, eu consigo dar instruções para essas ULAs. A gente vai fazer exatamente lá em micro, né, com essas linguagens, o que vocês estão vendo às vezes na teoria de sistemas digitais, que é a adição de dois números binários, subtração de dois números binários. Isso não é tão simples igual um A mais B. Isso é mais baixo nível, isso é mais difícil. E a gente sempre vai abstraindo, né? Eu pego uma linguagem de alto nível, traduzo ela para uma linguagem de baixo, que traduzo ela para binário. Aí eu chego, faço todas essas contas e volto com o resultado. Então esse é o caminho que a gente vai lidando. Ok? Então vimos aqui o que é microprocessadores. Se tiver dúvida, comentário, é só abrir o microfone, tá, pessoal? Aqui, galera, nós temos essas duas disciplinas, ainda seguindo na parte da eletrônica, né? Nós temos essas duas disciplinas aqui,
eletrônica 1 e 2, digamos assim, elas são de eletrônica, mas elas têm forte dependência com a elétrica. Então eu vou pular essas duas por enquanto, porque eu quero falar de circuitos elétricos primeiro, tá bom? Na hora que eu falar de circuitos elétricos, que é do tópico de elétrica, depois eu entro em eletrônica 1 e eletrônica 2. Então, pulando essas duas, eu vou para o próximo de eletrônica. Qual que é o próximo de eletrônica aqui? Do tópico de eletrônica, né? É sistemas embarcados. Sistemas embarcados, a gente vai pegar agora no caso, uma linguagem mais de alto nível, né? E vou pegar e fazer programação para colocar esses sistemas comunicando um com o outro. Eu vou ver a parte de comunicação entre dois sistemas. Eu vou pegar um sistema que está funcionando ali e embarco ele. Por exemplo, eu pego um microprocessador, embarco ele numa placa e vou comunicar ele com os componentes da placa. É isso que a gente vê em sistemas embarcados. Ou até melhor, eu posso pegar dois sistemas, dois Arduinos, por exemplo, e comunicar, fazer eles trocarem dados. Ali vai ter troca de dados, ali vai ter muita informação sendo tratada. Eu posso fazer tanto em alto nível quanto um pouquinho em baixo nível. Certo? Vamos ver aqui. O que a gente tem mais de eletrônica. Basicamente é isso para eletrônica. Agora a gente vai entrar no nosso tópico de circuitos elétricos. Circuitos elétricos, a gente vai analisar o que seriam alguns componentes, algumas formas de energia, de se armazenar energia ou dissipar energia em um circuito. E o que seriam esses componentes? Às vezes vocês já ouviram falar em resistores, em capacitores e indutores. Sim. Às vezes, ótimo. Então, às vezes vocês já ouviram falar nisso, às vezes alguns aí nunca ouviram falar. Mas esses componentes são componentes que eu conecto no meu circuito. Quando eu falo circuito, galera, vocês podem pensar numa placa-mãe. Certo? Ela tem ali vários componentes que realizam milhões de funções. E o que eu mexo ali? É basicamente com energia. Eu alimento parte desse circuito, eu tiro a alimentação de parte desse circuito nos momentos que for conveniente para mim. E aqui que a gente vê os primeiros componentes armazenadores de energia. Se eu posso exemplificar dois para vocês, que é o capacitor e o indutor, e o componente de dissipador de energia, que é o resistor. Ele oferece resistência à passagem de corrente. Vamos falar desses três rapidamente. Resistor é um componente para dissipar energia. Ele é um resistor, ele oferece resistência para a corrente que passa naquele fio, por exemplo. Certo? Isso daqui todos eles são fundamentais. Capacitores. Capacitores são componentes que armazenam energia em forma de tensão. E indutores são também componentes que armazenam energia em forma de corrente. Então a gente estuda isso. E é óbvio, aqui, como eu estou estudando esses três componentes, eu posso ter associações entre esses três componentes. E se eu colocar um resistor aqui e outro resistor logo em seguida dele, naquele meu fio, qual que vai ser? Eu posso achar um resistor equivalente para substituir aqueles dois por um apenas e simplificar meu circuito? Posso fazer isso, com certeza. E aqui que eu aprendo. Resistores em série, 1,
em série com o outro, resistores em paralelo, um em paralelo com o outro. Eu posso também fazer a mesma coisa para capacitores? Posso. Posso fazer para indutores? Posso. Então, qual que vai ser o resistor equivalente? Qual que vai ser o capacitor equivalente? Qual que vai ser o indutor equivalente? É aqui que a gente calcula. Ok? Terminado os circuitos elétricos, né? Oi? Você também tá querendo muito. Que abriu a áudio aí. Ô, Thiago! Thiago, seu áudio está aberto. Mas tá, retomando aqui. Terminados então os circuitos elétricos, a gente pode fazer a disciplina de eletrônica. Aqui, pessoal, eletrônica, aí você lembra que eu falei que eu ia voltar no tópico, né, na classificação ali eletrônica, no eixo temático de eletrônica. Eletrônica a gente também vai ver outros componentes diferentes dos componentes vistos aqui em circuitos elétricos. Só que a gente tem uma característica a mais para esses componentes que a gente vai ver. São componentes que conduzem ou não a corrente elétrica. Aqui eu estou mexendo com outras coisas, né? Componentes ali que armazenam ou dissipam energia. Aqui eu estou mexendo com componentes que ora eles conduzem, ora eles não conduzem. Se um componente conduz, um metal, por exemplo, ele é um ótimo condutor de eletricidade. Todo mundo já ouviu falar isso, provavelmente. Então, é porque ele tem facilidade de conduzir eletricidade. Agora, um isolante, ele é um péssimo condutor de eletricidade. Já viu? Fita isolante 3M? Ela é para isolar, não deixar contato ali. E obviamente condução de eletricidade. Então, essa fita é uma péssima condutora de corrente elétrica. Só que eu preciso só desses dois extremos, condutor e não condutor? Condutor e obviamente não condutor é isolante? Não, eu posso ter alguma coisa que quando for vantagem para mim eu deixo conduzir, quando for vantagem para mim eu não deixo conduzir. Eu faço ele com essa função. São os semicondutores. Todo mundo já deve ter ouvido falar dos semicondutores de silício, o Vale do Silício. Isso daqui são materiais, esse silício é um material que é um semicondutor. E a gente utiliza ele para poder criar esses componentes que ora conduzem, ora não conduzem. Ok? E aqui a gente vai ver esses componentes, como é que a gente trabalha, eles têm umas características interessantes. Tá? Terminando a eletrônica 1, a gente vem para a eletrônica 2, aonde a gente vai ver, eu tenho um circuito, agora vamos analisar esse circuito eletrônico aqui e vamos tirar informações dele. Então a gente vai ver atenuação de sinal, amplificação de sinal, coisas do tipo. Tem às vezes um circuito amplificador de áudio. Inclusive, o professor que leciona essa disciplina, ele é porreta na parte prática. E na época que a gente fez a disciplina com ele, o trabalho do laboratório foi criar um amplificador de áudio, tipo que você tem lá em home theater. É exatamente aquilo. Deu para conectar o nosso celular nesse amplificador de áudio e deu para conectar esse amplificador de áudio em um alto-falante. O som do nosso celular ele sai uma coisinha bem pequenininha em amplitude. Com esse amplificador ele vai fazer o quê? Amplificar essa amplitude. Então ele vai colocar isso daí com energia suficiente para acionar no caso um alto-falante, né?
E exatamente isso dá para eu mostrar para vocês. Só um instante. Vocês estão vendo? Deixa eu parar a apresentação. Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Tá. Isso daqui Sim, sim. é o amplificador de áudio que a gente criou naquela disciplina de eletrônica 2. Ele tem os componentes que a gente viu em circuitos elétricos e os componentes que vimos em eletrônica 1. Nessa parte, só ver, essa parte aqui eu conecto o meu celular. Aqui eu não estou com o conector que eu arranquei ele, mas eu conecto na entrada, nessa entradinha aqui do celular. E aqui eu conecto num alto-falante. E isso daqui é o alimento, a alimentação externa, né? É uma fonte de alimentação. Com isso eu consigo amplificar. Um negócio desse, só que com alta qualidade e muito reduzido, veio uma empresa que chama JBL, que vocês conhecem, e produziu isso daí, portátil. Tá vendendo aos montes. Mas é isso, só que reduzido e com uma alta qualidade de som. Ok? E é isso que a gente vê em eletrônica 2, onde eu vejo esse fator de amplificação, esse fator de atenuação do meu sinal, né, que sai ali, que entra no meu sistema e sai pelo meu sistema, e vai ser amplificado, atenuado. Qual que é a frequência de corte, aonde que eu consigo falar o seguinte, olha, eu consigo fazer um filtro aqui, para eu tirar ruídos. Esse filtro pode ser passa baixa, passa alta, passa baixas frequências, passa altas frequências. Então eu tenho filtros ali. Isso tudo a gente vê em eletrônica 2. Vamos lá. Beleza, pessoal? Terminamos a eletrônica. Com isso, vocês vão perceber aqui que a gente tem eletrônica 1, eletrônica 2. E aqui a gente tem eletrônica de potência. Eletrônica de potência não tem muita coisa a ver com essa eletrônica que a gente está vendo, essa eletrônica 2 aqui. Quando você fala potência na parte elétrica, são tensões mais elevadas e correntes mais elevadas. Vocês conseguem perceber, pelo menos, que tem diferença no nível de tensão e corrente de um carregador de celular e de um transformador do poste lá da CEMIG ou qualquer outra concessionária de energia. Qual que é a diferença ali? Não está na forma da energia, mas está na intensidade dessa energia. No transformador da CEMIG, a gente tem 13,8 kV, ou seja, 3.800 volts ali. No nosso carregador de celular, a gente tem 5 volts saindo ali na entrada do celular, né? A nossa casa, 127 volts, 220 volts. Então, tá vendo que tem diferença na intensidade? Quando você fala potência, na parte de elétrica, coisas com níveis maiores de tensão e corrente. Ok? Então, vamos pegar os equipamentos que a gente viu, os componentes que a gente viu em eletrônica 1. Vamos pegar, existem versões dele que aguentam elevadas tensões e elevadas correntes. E é exatamente isso daqui que a gente utiliza para criar as coisas, né, que a gente vai estudar em eletrônica de potência. Agora, que coisas são essas? Interessante a resposta aí que vocês devem perceber o que acontece na casa de vocês, na energia elétrica da casa de vocês até chegar no seu celular. A energia elétrica da casa de vocês é o que? Alternada. Isso é novidade para alguém aí que está na aula? Vocês não sabem a definição. Pra mim é.
é novidade? A energia que chega na casa da gente, ela é alternada. Ou seja, ela não é uma fonte constante, não chega a um mesmo nível sempre. Esse nível ele alterna entre o topo e o vale dele. Ele alterna, ele fica fazendo a forma de uma senoide. Senoide, um seno, vocês já viram. Seno e cosseno, lá em cálculo 1. Antes de começar o negócio de derivada, de limite, vocês viram uma parte de função. E a gente também viu seno e cosseno no ensino médio, né? Então é o seguinte, o que eu estou falando desse seno e cosseno? Elas são senoides, elas alternam. Ora ela está lá no 127 volts, ora ela está lá no menos 127 volts. E ela vai fazendo essa ondulação ao longo do tempo. Para você, obrigado por você ter respondido, nem agradeci, né? Para você que falou que é novidade, ficou claro mais ou menos como ela alterna? Só precisa saber que ela alterna. Sim, agora eu entendi. Mas uma dúvida, aquela parte de cima de cada fio de energia, sabe? Aquela como se fossem uns transformadores na parte de cima dos postes de energia, seriam o que deixa a energia constante? É o que guarda para manter constante? Não. Aquilo lá é um transformador. O transformador ele abaixa ou ele aumenta essa tensão, mas ele não modifica o fato dela ser alternada ou ela ser contínua. Ele não faz essa modificação. Sabe o que faz essa modificação? E que todo mundo tem em casa? Só um instante. Aquele relógio de energia, não? Também não. Aquilo lá só contabiliza o tanto de energia que você está gastando. Sabe o que faz ela ficar constante? Carregador de celular. Aqui entra alternado, aqui sai contínuo. A outra coisa, carregador de notebook. A outra coisa, a sua televisão. Outra coisa, a sua geladeira. E por aí vai. Todo equipamento eletrônico. Básica, todo é forte a afirmação, minto. A maioria dos equipamentos eletrônicos, eles transformam a energia que é alternada na energia que é contínua. Beleza? Ô professor, rapidão uma dúvida aqui que eu Vontade. tava nesse corte com o Yuri. No chuveiro, ele é alternado no caso, não é? Ou ele Isso. se torna contínuo? Isso, alternado. Chuveiro é alternado. Não precisa ser contínuo para chuveiro. Pode falar, desculpa te interrompi. Não, é só essa dúvida rapidamente que o Yuri estava me perguntando nesse corte. Ah, tá, de boa. Chuveiro é alternado, beleza? Então, pessoal, olha só. Só fazendo uma recapitulação rapidamente. No poste da CEMIG a gente tem 13.800 volts, por exemplo. Só que na nossa casa chega a 127 volts ou 220 volts. Todos esses dois aí que eu falei para vocês são alternados. Mas o que o transformador do poste fez? Transformou alta tensão em baixa tensão. Para a gente não morrer caso dê curta na nossa casa. Ok? Agora o nosso carregador de celular pegou uma tensão alternada que é 127 volts ou 220 volts e transformou em uma tensão contínua que é 5 volts, 12 volts, aí depende do carregador. Só que, ótimo, eu te dei uma aplicação caseira, certo? Baixa potência. Então isso daqui não entraria na parte de eletrônica de potência. Mas se eu quisesse acionar um motor elétrico? O motor elétrico, ele move um carro. Pega um carro da Tesla, por exemplo. Esse carro é acionado por um motor elétrico. Esse motor elétrico tem que ter a capacidade de mover um carro. Não só carregar o meu celular, mas mover um carro com eletricidade. Então, ele precisa de
altas tensões e correntes, ele precisa de uma potência maior. E essa transformação de energia que eu exemplifiquei para nossa casa também ocorre lá no carro, lá no nosso motor. Aí a gente vai ver esses mecanismos, né, de transformação de energia. Eu posso transformar alternado para alternado, que é o que o nosso transformador da CEMIG faz. Eu posso transformar alternado para contínuo. Eu posso transformar contínuo para alternado. Eu posso transformar contínuo para contínuo. Eu consigo modificar tudo isso em elevadas tensões e potências. E é exatamente isso que a gente vê em eletrônica de potência. Show? Dúvidas? Tranquilo? Ótimo. No caso da aplicação da Tesla, que eu falei para vocês, eu citei motor elétrico, né? Só que motor elétrico é encontrado em basicamente todas as indústrias hoje em dia. Gerdau lotado, VSB lotado. Para você mover um rolo você tá numa linha de produção, vamos pegar ainda na parte automotiva, você tá lá na Fiat, lá em Betim, você tem uma montadora lá de carro da Fiat, os carros vão passando, vão por uma linha de produção. Quem move todos esses carros por essa linha de produção, onde vai sendo acrescentados os componentes do carro, são motores elétricos. A mesma coisa vale para locomoção de tarugo na Gerdau, locomoção de minério, às vezes na CSN aqui em Congonhas, aqui perto. Qualquer indústria, cara, assim, é muito raro você não ter um motor elétrico. Na verdade, eu não consigo nem imaginar um exemplo que não tenha motor elétrico. Então, assim, explica muito a gente, como engenheiro mecatrônico, estudar esse componente, motor elétrico. E é exatamente isso que a gente faz em máquinas e acionamentos elétricos. A gente vai estudar esses motores que movem aí a indústria. Certo? Essa disciplina é uma das mais interessantes, na minha opinião. E ela é muito aplicável à indústria, sabe? Isso daqui é porreta. Se aprender isso daqui é sensacional para você entrar em indústria e trabalhar com motor, você entender o que está acontecendo ali. Ainda dentro, né, de máquinas elétricas, a gente tem um laboratório de máquinas elétricas. O laboratório ele é uma disciplina separada de máquinas, que eles abordam conceitos complementares, e isso daqui a gente utiliza o laboratório de máquinas lá no NIPEM. NIPEM é aquele núcleo de inovação e pesquisa de engenharia mecatrônica que eu mostrei para vocês por cima, né, o bloquinho. Lá tem uns laboratórios e um deles é o laboratório de máquinas. Beleza? Com isso a gente termina a parte de elétrica e eletrônica. Até que alguém quer fazer algum comentário? Do que Por causa daquelas indústrias. Pode falar aí, Nicolas. Peraí. Um de cada vez, por favor. Não fala. No caso das indústrias que o senhor falou, que é muito difícil de encontrar indústrias que não utilizem motores elétricos, Sim. quais são os outros exemplos que são aplicáveis hoje em dia? Como assim? Quais são os outros exemplos? Porque a única coisa que passa pela minha cabeça seria uma indústria que usa alguma coisa a vapor, mas isso não faz mais sentido. Não, por isso que eu te falei que eu não sei nem se eu sei te dar exemplo de processos que não utilizem nenhum motor elétrico atualmente. Uma locomotiva? Só isso. Seria voltar muito no tempo, né? Pra poder pensar nisso. Sim, isso, a parte motor a combustão era o auge, né? Há
na época da Revolução Industrial, mas depois veio depois que a parte de transmissão, geração e transmissão de energia ficou fácil, ficou conhecida. Poxa, energia elétrica é a coisa mais fácil de você criar atualmente. É a forma de energia mais fácil de você criar e trabalhar atualmente. Então, assim, existem motores. Aí eu vou até te dar um dado para você ver que faz total sentido do porquê não utilizar motor combustão sendo que você tem um elétrico. Motor combustão, qual que é a eficiência? Alguém sabe me responder? A eficiência do motor combustão? Quando eu falo eficiência é o seguinte, vou colocar 10 reais de energia, quanto de energia que eu consigo aproveitar? Quantos reais de energia que eu realmente consigo aproveitar para o que eu preciso? E quantos que eu jogo fora? Em 10 reais de energia que eu coloco no motor do carro, por exemplo, o máximo que eu consigo, alguém tem algum chute? O senhor diz a respeito do motor a combustão ou do elétrico? A eficiência do elétrico? A combustão, por enquanto. Vamos lá, para o nosso Deve carro. ser uns 80? Muito otimista. Sério? O máximo que você consegue em motor de combustão de 4 tempos é uns 40% de eficiência. 40%. Então, de 10 reais que eu coloco, não estou falando do carro agora, mas processo a combustão. De 10 reais que eu coloco, 4 eu consigo aproveitar porque eu preciso. Agora, sabe de um motor elétrico, mais ou menos? Existem melhores, mas 99. 96. Aí também foi muito otimista. 96%. Então, de 10 reais que eu coloco de energia, eu aproveito porque eu preciso R$ 9,60. Eu jogo, digamos assim, para fora, né? Eu jogo fora para o ambiente apenas 40 centavos. Em comparação a R$ 6 reais do... É gritante a diferença. É gritante. Então, assim, não faz muito sentido. Uriel, você falou 70%. Você tem algum aplicação? Você chutou ou você tem algum dado que mostrou isso? Algum local? Ah, tá. Foi chute. Professor, Oi. em relação ao motor, existe motor 8 tempos de combustão, correto? Não conheço. Não sei te falar, não. Ok. O que a gente vê é 4 tempos. No caso do diesel, né? Aí ele não tem um desses tempos, que é a parte da faísca ali, né? Não sei os nomes técnicos para isso, não é a área que eu mexo. Mas o diesel, só pela compressão normal... Não tem a vela, pelo que eu tô entendendo. Tem a vela. É isso, a vela não precisa para gerar a faísca e gerar realmente a combustão, né, do diesel. Diferente da gasolina, a gasolina precisa. Oi, AG? Só para matar a curiosidade pessoal, tem uma aula do Telecurso, máquinas de motores, que fala sobre o motor de 4 tempos. Só o pessoal pesquisar Telecurso de Física, aquele programa aqui de aula na Globo, até assistiu antes de entrar na faculdade. Uma aula que fala sobre o motor de 4 tempos, aí mostra a simulação da vela, da compreensão. Interessante a admissão, aí você vai a compressão, no caso a faísca, né? Depois joga os resíduos fora e compressão, admissão de novo, compressão e por aí vai. Mas o diesel não precisaria dessa parte da vela, né, da faísca. E o AG, realmente, tem muito material. Inclusive esses telecursos, eles são, digamos assim, na época que não existia internet, né? Então passava na Rede Globo, domingo de manhã, junto com Globo Rural. Eles são bacanas, mas você tem inclusive materiais bem mais recentes que você pode procurar, além desse, tá bom? Mas eles são fidedignos, obviamente, e explicam bem também. O fato deles terem tirado a vela aumenta a porcentagem de aproveitamento do combustível? Acho que não, né? Eu acho que piora, na verdade. Não, o caso o diesel, ele inflama automaticamente. É tipo assim, é uma etapa desnecessária. Não vejo isso nem como melhora, nem como piora na parte de eficiência.
Mas é uma etapa que não precisa, porque o diesel, quando você comprime diesel, uma alta compressão no diesel, ele inflama, entende? Então, Aliás, então seria melhor pensar que o motor a gás é o melhor nessa situação? cara, eu não faço a mínima ideia. Porque assim, a partir eu penso da seguinte forma: você tendo um motor a líquido, ele vai ter que ter a combustão dele não vai ser total. Então, por exemplo, eu sei que muita parte de gasolina, diesel, essas coisas, eles vazam também pelo próprio escapamento. Já no quesito de motor a gás, ele já dá uma economizada bastante, porque ele já está em fase gasosa e tudo mais, então já dá para ter um maior controle. Mas aí, motor a gás, eu não sei, tô pensando com você, tá? Isso não é afirmação. Vamos pegar uma locomotiva. Como é que você gera gás em alta pressão para poder ter torque? Isso que é o difícil no motor a gás. É difícil você... Na verdade, eu penso da seguinte forma: não vai ser, em quesito de preço, não vai ser interessante, porque você vai ter que colocar muito mais gás para você comprimir e dar uma bela uma combustão para você poder movimentar o carro. Mas no quesito de aproveitamento, eu acho que é o que é melhor. Eu só te garanto que não é melhor do que o elétrico. Te garanto. Não, isso aí também não tem como ganhar, né? Não tem como ganhar. Mas digamos assim, o problema é como é que você coloca um carro com um motor a gás. A locomotiva, você já viu o tamanho da locomotiva? Hoje em dia ele só consegue colocar, por exemplo, para você economizar a parte de combustível. Então, por exemplo, eu não lembro o nome, que eles colocam o gás comprimido na parte do porta-mala para injetar também junto com a gasolina e poder ter uma certa economia na parte de gasolina. E atualmente é muito efetivo. A gente está Eu não lembro o nome. A gente está conversando de coisas diferentes. O motor a gás é uma coisa e um acionamento pneumático é outra. Tá? São coisas diferentes. Esse acionamento pneumático, você tem gás comprimido. Então você abastece o seu reservatório de gás comprimido ali para poder gerar esses torques. Isso daí é um tipo de acionamento. Você tem acionamento hidráulico, um motor hidráulico, aí funciona de outra forma. E a questão do motor a gás é realmente o vapor movimentar alguma coisa, que é o que ocorre em locomotiva. Mas pneumático é diferente do a gás. Não é vapor que movimenta, é ar comprimido. São coisas distintas, tá? Só pra gente... Não, mas eu não tô falando de ar comprimido, eu tô falando de, se não me engano, é metano que eles usam hoje em dia. Então provavelmente é um gás comprimido. Mas é pra iniciar a combustão. Eu não lembro ao certo, eu tenho que pesquisar mais para eu chegar na aula aqui para fazer esse tipo de pergunta. Eu também realmente não conheço para eu te dar a resposta. Professor, Oi. Eu acho que ele está querendo dizer, tipo assim, ele está querendo pular o estágio do sólido pro gasoso para ele queimar. Aí ele está, tipo assim, pegando a gasolina, transformando em um gasoso e aí comprimento para depois queimar. Eu acho que ele tá tentando fazer isso. Não, é porque realmente tem eu só não tenho a pesquisa ao certo para eu passar pro senhor. É que tem já formas que eles usam, que muita gente está usando atualmente, que é o motor flex. Só que tem a alteração onde ele também tem também tem a gás que eles instalam para poder na hora da combustão ter os dois e eles poderem convergir, ter uma certa ignição e tal, maior. Vai gerar o mesmo torque, só que não vai usar tanta gasolina. Entendi. Eu até conheço, assim, já ouvi falar desse sistema, mas desse daí que você está falando eu já ouvi. Mas eu não conheço, eu nunca pesquisei, nunca trabalhei. Não, eu ia falar algo que eu totalmente sem negócio, porque eu ia falar que seria quase um VTEC, mas VTEC é outra coisa, totalmente nada a ver. Eu não conheço.
Mas assim, enfim, eu só vou falar pra gente não gastar mais tempo nesse assunto, porque não é. Eu tenho a última pergunta. Eu preciso continuar. Pode falar, Yuri. O senhor me ajuda a fazer um motor elétrico? Ué, bora. Bora montar o Tesla. Não, eu quero trocar o motor de uma Titan por um motor elétrico pra transformar. Nossa. Onde eu coloco combustível numa bateria. Aí eu economizo bem mais. Olha que é econômico, hein? Ó, belo Bora projeto. começar abaixo, Yuri. Bora pra um Fusca. Depois nós vamos pra Titan. O Fusca é pesado, não tem como não. Ah, confia, o Fusca voa. Mas se dá um belo TCC. A gente conversa depois. Pessoal, mas vamos É só continuar. você tirar todos os bancos dele, depois você tira tudo. É isso. Oi? Você falou comigo? Tá, eu vou continuar ali. Pessoal, Não. Travou aqui. tá com um lag bem grande aí pra você. É o seguinte, vamos continuar aqui, depois a gente conversa mais sobre essas coisas. A gente viu a parte da eletrônica e da elétrica. Agora vamos ver a parte da modelagem, no caso do controle, né? E a automação. Depois a gente entra em algumas disciplinas de mecânica para finalizar isso tudo. É o seguinte, a parte de controle, nós temos modelagem e simulação de sistemas dinâmicos. Essa modelagem, eu vou pegar o seguinte, eu quero controlar alguma coisa. Só que para eu controlar alguma coisa, eu preciso ter modelos matemáticos daquela coisa. E é exatamente aqui que a gente aprende a fazer esses modelos matemáticos. Ok? Então essa disciplina a gente pode fazer depois de circuitos elétricos, né? Aí a gente vai e aprende a modelar um sistema. Com isso, eu vejo a parte do controle. Eu entro na parte especificamente do controle. Eu tenho o sistema modelado. Tá, como eu controlo esse sistema? É o seguinte. Deixa eu pensar uma aplicação. Se você roda alguma coisa, se você pega uma garrafinha d'água e roda ela vai demorar um pouco para começar a girar, e se você também for parar ela também demora um pouco para parar completamente, né, de rodar. O que eu vejo em controle? É o seguinte, imagina que eu tenho que fazer ela parar exatamente naquele momento. Se ela passar daquele momento, ela causa algum problema para o meu sistema. Tá bom? Imaginou essa situação. Então, só que ela não demora um pouquinho para parar e um pouquinho para começar a rodar? No controle, eu tenho que considerar esses tempos. É um exemplo. Então, eu vou dar o comando para ela parar um pouquinho antes do que eu preciso. Só que esses comandos, né, de parar e tudo mais, ou de iniciar a rotação dessa garrafinha d'água, nesse exemplo, eles vão vir com algumas fórmulas matemáticas, algumas dinâmicas ali que a gente tem que respeitar. Eu tenho as equações do meu sistema, eu tenho essa entrada, eu quero ver a saída. E é exatamente isso que a gente vê em controle. A gente modelou a dinâmica, aí aqui eu vou colocar as entradas e vou analisar as saídas. E existem diversas formas de se fazer esse controle. Eu posso deixar ele passar, eu posso garantir que ele não passa, mas o tempo que ele demora é maior. Coisas assim. Deu para ter uma noção mais ou menos? Ou ficou muito confuso? Alguém? Só fazer uma coisa. Fechou.
Olha só, pessoal, só um exemplo para ficar mais claro para vocês. Vamos supor que eu tenha o meu sistema aqui, ó. Vamos lá, eu estou medindo temperatura. Minha temperatura, eu quero fazer ela chegar aqui, nessa linha azul. Minha temperatura está em vermelho. Eu posso fazer o meu sistema de controle desligar o meu aquecedor em algum momento. E ele tem uma dinâmica. Mas esse momento pode ser que a minha temperatura passe do limite que eu quero. E ela vai se acomodando até atingir o meu limite. Pode ser que ele não passe, eu garanta que ele não passe, só que ele demora mais tempo para atingir esse pico, né? Isso daqui que a gente vai ver em controle, mexer com essas dinâmicas, tá bom? Isso aqui eu dei o exemplo da temperatura aqui no desenho, mas poderia ser aquela parte de girar a minha garrafinha. Ela demorar mais a parar, demorar menos a parar. Beleza, terminado o controle 1, esse controle de sistemas dinâmicos, vocês vão ver só como controle 1. A gente só chama de controle 1. Controle 1, controle 2, controle 3, beleza? Terminado o controle 1, vamos para o controle 2. Controle 2, olha no nome, o que tem de diferença? Controle 1. Controle digital. Então eu vou pegar o que eu faço de forma analógica e vou analisar isso da forma digital, da forma que um controlador, um computador faria isso daí. Tem diferença, tá? Aqui é o seguinte, controle multivariável, esses controles que a gente viu, geralmente eles têm apenas uma entrada e eu analiso a saída. Controle multivariável, eu vou ter mais entradas. Eu vou possivelmente ter uma ou mais saídas, tá bom? Então é isso que é a parte de controle. Eu vou controlar a minha dinâmica do sistema que eu modelei aqui atrás. E no 10º período, a parte de controle, a gente controla também manipuladores robóticos, que é o que a gente chegou até a conversar rapidamente, né? Aqueles braços robóticos, eu posso controlar a posição deles, eu posso controlar a velocidade deles, e a gente vai ver um pouquinho dessa robótica. Certinho? Com isso a gente termina um outro eixo temático, né, que é o eixo de controle, e a gente vai para a parte de automação. Vamos lá, automação. Automação eu quero deixar o meu sistema que era manual, agora eu quero fazer ele ficar automático. Então eu quero, de vez eu colocar uma pessoa que ela vai lá e tira uma peça do meu carro lá na linha de produção da Fiat, ela tira a roda, coloca a roda, ela vai ficar fazendo esse processo direto o dia inteiro, todos os dias. Por que de vez eu colocar uma pessoa para fazer isso, eu não coloco um robô? Então vamos fazer a automação dessa linha. Para isso, o que eu preciso? Se eu tenho um robô ali fazendo esse serviço, eu preciso saber o momento certo que o robô tem que fazer o serviço. Isso daí significa colocar sensores na minha linha de produção. E a gente estuda esses sensores em instrumentação e sistemas de medidas. Esses sensores vão ver o momento exato, né, de fazer a troca da roda ali nessa linha, colocar a roda na linha, e eles podem enviar esses dados e por um acaso ter atuadores também. Esses atuadores eles agem, seria o robô em si. Sensores para sensoriar, um sensor de posição, o carro está nessa posição. Robô, vem aqui e age colocando a roda do carro no carro. A gente vai ver isso daqui em sistemas de instrumentação e sistemas de medidas.
Agora é o seguinte, o sensor viu que chegou o momento que o carro parou na posição certinha para o robô trocar a roda. Ele vai mandar essa informação para um local que tem uma lógica de programação. Essa lógica de programação é esse local que decide, que pega os dados dos sensores e faz a programação e vê o que ele deve agir ou não, é chamado de controlador lógico programável, CLP. Esses CLPs, esse cérebro que pensa entre aspas, tá, pessoal? Nada pensa. A gente que pensa por ele coloca essas rotinas nele. Mas esse cérebro da automação, esse CLP, é estudado em informática industrial. Certo? Esse daqui ele sensorializa todo o meu ambiente e atua nesse ambiente. Vamos fazer uma analogia rápida? Instrumentação e sistemas de medidas, os sensores seriam nossa pele, sente calor, nosso olho tem visão, enxerga as coisas, nossa pele tem tato, nosso nariz cheira. A gente sente o ambiente através desses sensores e manda a informação para onde? Para o nosso cérebro. O nosso cérebro vai e pensa no que fazer, de acordo com o que eu senti. Por exemplo, se eu estou perto de uma panela quente, a minha pele vai sentir o calor radiado dessa panela. Então o que vai acontecer? Eu vou enviar que está quente para o meu cérebro. Meu cérebro é o quê? O CLP, que a gente vê cá em informática industrial. Aí meu cérebro vai falar o seguinte: foge, cara, está doido, tira a mão daí, você vai queimar. Aí ele vai lá e manda um comando pro meu braço tirar a minha mão. Esse daqui é um atuador. O atuador a gente vê aqui em instrumentação e sistema de medidas. Sensor, atuador, cérebro. Ok? Agora, e se eu quiser supervisionar? Tá, meu sensor está sensoriando, o cérebro está lá pensando o que fazer, o CLP, né? E está atuando através dos atuadores. Agora eu quero só supervisionar, eu quero ficar da minha telinha aqui vendo o meu sistema por alto. Eu tenho meus sistemas supervisórios. Ele comunica com esse cérebro. Agora eu quero mexer na parte de produção. Por exemplo, eu tô lá vamos voltar para o exemplo da Fiat, lá em Betim. Eu tô lá, eu recebi, sei lá, eu recebi naquele mês um pedido de produção das concessionárias de 1000 Fiat Toro. Aí eu vou pegar esses 1000 Fiat Toro e vou fazer o seguinte, meu sistema tem que produzir isso, meu CLP tem que mandar produzir isso daqui, mas eu tenho que ver se eu tenho estoque de material, ver se eu tenho tudo preparado para fazer. Isso daqui comunica com os sistemas supervisórios que comunica com o cérebro para automatizar todo esse processo. Então na hora que eu recebo uma encomenda, né, de um Fiat Toro, ele vai verificar todo o meu sistema de venda, de estoque, tudo isso, comunicar com o meu supervisor, onde eu estou supervisionando, eu preciso produzir tal e tal coisa. Aí eu informo isso para o CLP vai lá e faz. Ok? E como é que eles comunicam? Eu não falei que essa disciplina comunica com essa, que obviamente comunica com essa. Como é que eles comunicam? Através de redes industriais de computadores. A gente precisa falar a mesma linguagem. A gente vai ver qual que é essa linguagem. A gente vai estudar protocolos de comunicação. A gente vai estudar meios de comunicação. Certo? Galera, com isso a gente fecha toda a parte de automação. Ficou claro para vocês? Dúvidas, comentários? Ficou assim, professor. Essa parte de automação que o senhor falou, Uhum.
ela engloba apenas a parte de software e a parte da robótica engloba a parte de hardware, ou as duas atuam juntas? As duas atuam nos dois ramos. Saquei. Aqui é software e hardware. Aqui não tem software, né? É hardware. Aqui é software e hardware. Tem essas diferenças. Aqui, o hardware disso é um computador, tá? Aí, basicamente, software. Então, computador a gente não vai criar computador, a gente vai utilizar. Aqui é sistema, é software. E aqui é software e se eu puder chamar de meio de comunicação de hardware também. Tem a ver com os cabos, cabeamento, tem a ver com transmissão wireless, transmissão cabeada. Então tem hardware também. Mas isso aqui vocês vão ver mais a fundo. Isso que em geral você sempre tem um comunicando com o outro, né? Nenhum dos dois é independente um do outro. Beleza? Beleza. Com isso, galera, nós temos apenas mais um eixo temático de todos esses daqui para a gente ver que é a parte de mecânica. E a parte de mecânica começa para nós lá no quarto período. Primeira matéria de mecânica que a gente tem chama materiais para engenharia. Materiais para engenharia está aqui. Essa disciplina a gente vai estudar a composição de materiais. Digamos assim, ela é uma das disciplinas o mais próximo de química que a gente vai ver, sabe? A gente quase não vê química. Mas essa daqui acaba que a gente vê alguns materiais, esses materiais dependem da composição química deles. A gente não vai estudar a composição em si, mas vai estudar a propriedade. Então, é um material mais dúctil, é um material mais, sei lá, tem quebradiço, tem várias propriedades que dá pra gente ver. Se eu adicionar carbono, ele fica mais duro. Se eu remover carbono, ele fica menos duro. Se eu faço isso, algumas dessas propriedades a gente vê nessa disciplina de materiais para engenharia. E com isso, a gente vê isso daqui, mas também vê em mecânica dos sólidos, né? Uma curva que eu posso ter desses materiais para eu analisar propriedades plásticas e elásticas dele. Propriedade plástica, eu deformo e ele não volta essa deformação. Propriedade elástica, eu deformo e ele retorna à posição inicial. Por exemplo, se eu pego o meu cabo de carregador do celular e traciono ele, faço força, ele vai basicamente só esticar e depois ele não vai voltar mais para o estado inicial. Mas se eu pego, por exemplo, um elástico, na hora que eu estou fazendo força nesse elástico, ele esticou. Na hora que eu tiro a força nele, ele volta para a mesma posição que ele iniciou. Se eu fizer mais força do que ele aguenta, ele vai ficar cada vez mais largo. Por quê? Ele já atingiu a parte da plástica dele. Então ele não retorna 100% à posição. A gente vê isso daqui um pouquinho em materiais para engenharia, mas a gente vê principalmente mecânica dos sólidos. Porque mecânica dos sólidos a gente vê essas forças. Por exemplo, força de tração, elas têm mesmos sentidos, elas têm mesma direção, sentidos opostos aqui para fora. Força de compressão, estou comprimindo, elas têm mesma direção, sentidos opostos, só que para dentro. Eu tenho tração, então eu estou
torção. Eu estou torcionando. Imagina um pano de chão molhado, você está torcendo ele. A gente analisa cada um tipo dessas forças, né? Eu tenho flexão, então tá aqui. Eu tô agora fazendo uma força aqui no meio, ó. Ele vai sofrer momento. Ele flexionou. Joia? Ó, momento. Então, cada uma dessas forças a gente vê em mecânica dos sólidos. Processos de fabricação, a gente vê diversos processos de fabricação mecânicos. Esses processos, sei lá, são muitos, mas vou citar alguns exemplos. Conformação mecânica que eles fazem em tarugo para diminuir seção. Então eu passo 2 rolos nesse tarugo. Imagina ter um tarugo passando nessa direção aqui, ó. Então esses rolos vão rolar esse tarugo e vai espremer esse tarugo. Isso aí é um processo de conformação mecânica. Pode ser através de prensas hidráulicas. Eu faço força e esse material deforma. É basicamente a forma de se deformar material, a forma de modificar a estrutura do material ali. Estática aplicada a máquinas é o que? Estática eu vou estudar forças estáticas, forças em vigas. Então, se eu quiser, por exemplo, estudar quais forças e o que aquilo ali causa em uma ponte, eu vou criar uma ponte para o carro passar. Eu vou ver essas forças estáticas ali. Então, eu vou estudar, a ponte está parada, ela tem que ficar parada, ela é projetada para ficar parada, por isso é estático. Então, eu vou aplicar forças ali e vou analisar isso daí, como é que é aplicável. Ok? Agora, quando eu quero que o negócio mova, por exemplo, eu vou fazer força para um carro mover. Vou aplicar torque nas rodas para ele mover. Tudo isso é dinâmica aplicada às máquinas. Pessoal, vou pedir licença para vocês só um instante. Rapidinho. Pessoal, desculpa, eu recebi uma ligação aqui, insistiu, aí pode ser urgente, né? Já que insistiu, e até que era um pouco. Mas voltando aqui, quando eu quero que a estrutura fique parada, eu aplico essas leis que a gente vai estudar em estática aplicada às máquinas. Quando eu quero que a estrutura se mova, eu aplico dinâmica aplicada às máquinas, os conceitos, né, em dinâmica aqui. Vamos lá, mecanismos e elementos de máquinas. Mecanismos e elementos de máquinas, a gente vai ver
a parte de fadiga. Isso daí é uma das partes, né? A gente estuda fadiga dinâmica e a gente estuda alguns mecanismos, como o biela-manivela. Biela-manivela, provavelmente alguém da turma aí já ouviu falar, mas é um mecanismo que transforma, e tem no nosso carro, o movimento rotacional em translacional. Deixa eu pesquisar rapidamente. Biela-manivela, fica muito mais claro. Só um instante, pessoal. Oi. Então tá bom, beijo. Aí, o mecanismo biela-manivela. Aqui eu entro com a rotação do meu motor, por exemplo. E aqui eu transformo essa rotação em translação. Isso é um mecanismo mecânico. É um exemplo que a gente estuda aqui em mecanismos e elementos de máquinas. O que eu falei aqui com vocês, que a gente vê fadiga, né? Quando seu músculo está cansado por exercícios repetitivos, a gente fala que você está fadigado, não é? Aqui, para máquinas, digamos, a gente tem exercícios repetitivos que eles podem levar à quebra daquele equipamento. Essa quebra, digamos, por exercícios repetitivos, é chamado de fadiga. Ok? Então é isso que a gente vê. Uma das coisas que a gente vê aqui em mecanismos e elementos de máquina. Outra disciplina que a gente pega é mecânica computacional. A gente vai perceber, né, que a gente pode utilizar softwares de simulação para poder estudar os conceitos dinâmicos desse sistema, do sistema que a gente está querendo tratar. Então, quando eu falo conceitos dinâmicos, é conceitos não estáticos, né, que não são parados no tempo. Mas a gente pode fazer isso de forma computacional, e é aqui que a gente vê isso. Vocês lembram que lá em projeto e computação gráfica, a gente viu software SolidWorks? Eu até mostrei uma imagem para vocês, né? SolidWorks Simulation. A gente vai ver isso, ó. Tem uma aqui, ó, a viga. Acho que eu mostrei esse exemplo. A gente aprendeu a desenhar isso daqui na disciplina Projeto e Computação Gráfica 2. Aí chega em Mecânica Computacional, a gente vai ver como eu faço a simulação com forças, torques, a simulação dinâmica dessa, ou estática, dependendo, né, dessa estrutura desenhada. É óbvio que isso é um exemplo mais simples possível, mas eu posso ver qual que é a taxa de calor, que provavelmente isso daqui está mostrando isso, qual que é a taxa de calor em um disco de freio quando eu freio a bicicleta. Vai gerar atrito, esse atrito vai aquecer o disco de freio. Como é que esse aquecimento é distribuído nesse desenho computacional aqui? A simulação em sistemas em mecânica computacional permite fazer isso. Bom, e para finalizar a mecânica, a gente pega a parte de sistemas mecânicos. Sistemas mecânicos é o seguinte: são vibrações mecânicas. Vibração é um negócio que pode ser proveitoso em algumas situações e pode ser muito desagradável em outras situações. Vou dar um exemplo. Se eu tenho sabe aquelas máquinas de bater concreto para socar terra? Elas funcionam através de vibração. Vibração naquele caso ali é interessante. Você quer vibração, você quer movimento ali. Agora,
Imagina você andando no carro com aquela quantidade de vibração dessas máquinas que eu citei de exemplo para vocês. Você não consegue andar no carro, você vai socando a bunda no banco, né? Na sua viagem inteira, socando a cabeça na parede, no teto do carro, e não é interessante. Então, para o caso do carro, não é interessante vibração. Para o caso desse equipamento, né, para bater terra, ele é interessante. E a gente vai ver essas dinâmicas dessas vibrações, como é que eu caracterizo isso, como é que eu modelo isso. Certo? Tem aquele caso lá daquela ponte americana que ele tinha um problema de ressonância, aí ela vibrou tanto que uma hora se deu. Destruiu? Destruiu completamente. Só que ela vibrava tanto que parecia um papel. Tem até os vídeos no YouTube. Não, é bizarro. Tem uns casos que Pode são... ficar, como parece o nome. Isso aí. Como é que é? Utacoma. Eu não sei o nome, não. Mas é exatamente esse como exemplo. parece o nome. Uhum. Nesse caso aí, vibrações são coisas indesejáveis, né, para nós. Agora, como é que eu faço para tirar essa vibração? Como é que eu faço para reduzir? Como é que eu faço para não entrar em ressonância? Porque vibração, no fundo, em pequena escala, tudo existe, tudo vibra, né? Todas as moléculas vibram, os átomos vibram. Então, assim, ele existe, é uma coisa inerente, porém em excesso que é problemático. E pode ser que como é que eu falo isso? Que eu estimule o meu sistema a vibrar numa frequência que ele gosta. E assim, ele tem uma frequência natural, ele tem uma frequência que ele vibra sozinho. Isso daí é inerente, é dele, isso é uma característica dele. Se eu coloco forças ali que estimulam aquele sistema a vibrar naquela frequência natural, esse é o fenômeno chamado ressonância. Ou seja, você já gosta de vibrar naquela frequência. Chega uma força externa, por exemplo, nessa ponte aí, ela já vibrava. O vento provavelmente fazia força nela de uma tal forma que estimulava mais a vibração natural dela. E só ia aumentando essa vibração, a ponto de romper a ponte. Deu para entender? Você estimula o sistema a vibrar na frequência que ele gosta de vibrar. Sim. Aí, no caso, a gente iria aprender sobre como utilizar isso de uma forma positiva, né? Exato, como evitar essas acontecer. ressonâncias, como é que caracteriza isso daí. Porque esse caso acabou virando um exemplo aí até para o pessoal de civil. Todo mundo estuda esse exemplo. Não, com certeza, é clássico para eles, pode ser utilizado para nós, e para nós, vibração em motor. Quieto. O doguinho tá pistola, professor. Oi? Ela tá vibrando. Que alma, só assim. O doguinho tá pistola. Ela tá querendo atenção, aí fica Só latindo puxar até. 20. Até eu fazer carinho nela. Mas para tudo, vibração existe. Motor, vibra um motor do carro. É horrível, quebra os componentes do carro. Vibração em excesso, né? Máquina elétrica é ruim, tudo em excesso. A vibração em excesso, geralmente ela é negativa. Isso pode significar uma perda de eficiência, né, professor? Pode ter. Porque Sim? o sistema deveria estar parado, né? Ele deveria utilizar essa energia para fazer combustão, por exemplo. Sim. Porque eu tava pensando aqui. Perfeito, você fez uma análise muito boa. Assim, até é surpreendente para uma pessoa do primeiro período, né, em engenharia. Não, é que eu vi um vídeo uma vez falando sobre moto. Aí o senhor sabe daquela Harley Davidson, né? Que é aquele padrão de moto antigo e tal. Sim. E ele faz o barulho de um Fusca. Apesar de ser uma moto muito cara, Uhum. ela não tem uma eficiência tão grande na combustão, né? Uhum. E faz o barulho parecendo uma batedeira. Mas aí eu cheguei a ver uns vídeos e tal do pessoal da empresa, do pessoal que era fã da marca, que eles falavam que eles não alteravam isso
porque os fãs da marca gostavam, entendeu? Uhum. E gostam, eles gostam do barulho. Mas é menos eficiente, é mais pesado e parece que você está carregando uma batedeira, entendeu? Tô No ligado. seu pé. E eu acho isso a maior desculpa da Harley. Porque, ué, você quer melhor eficiência aí pra mim? Coloca lá um áudio aí. Na hora que vai acelerando, ele faz o áudio do que quiser, da Ferrari, da... Exatamente. Bota um fone de ouvido. Pra mim isso é... Porque eles não querem mudar mesmo investimento. Exatamente. Mas show, pessoal. Deu pra dar uma noção? Assim, eu tentei ser o mais básico possível para passar em todas essas disciplinas. O vocabulário, até um feedback que eu peço para vocês nisso, foi claro para vocês entenderem como é que essas coisas estão amarradas uma com a outra. Foi bacana. Perfeitamente. Então tá joia. A intenção aqui é realmente passar para vocês o que a gente vai ver, né? Para fazer sentido. Ó, por que eu tô vendo isso? Tem alguma coisa na frente que eu vou usar. Com isso, galera, eu finalizo essa parte da estrutura curricular. O que eu tenho para falar para vocês é de equivalência. De equivalência não, de pré-requisito, desculpa. Eu falei que está escrito aqui qual que é o pré-requisito de cada disciplina, só que tem alguns erros aqui, tá? Nesses sistemas. Então, por exemplo, às vezes não seria muito bacana vocês confiarem 100% nesse valor, nessa disciplina que é pré-requisito dessa modelagem aqui. Ou na eletrônica, essa disciplina que pode estar errada, o pré-requisito dela pode ser na verdade outro. Então assim, é bacana conferir nos documentos lá do final do curso, tá? São do curso, do programa do PPC. Aqui, ó, ele fala que o pré-requisito e esses daqui estão mais certinhos, então é menor a chance de encontrar um erro. Tem um ou outro ali que eu não sei, ainda não decorei não, mas alunos do semestre passado já acharam. Eu só estou citando para vocês, ok? Com isso, vocês sabem todas as disciplinas. Existe uma outra tabela dessa estrutura curricular que foca apenas nesse pré-requisito. Aí nela vocês podem confiar, que é essa tabela aqui, ó. O que significa essas setinhas? Para fazer cálculo 2, você tem que ter cálculo 1. Ou seja, passando em cálculo 1, você está liberado, você pode fazer cálculo 2. Passando em cálculo 2, você pode fazer cálculo 3. Passando em cálculo 2, você também pode fazer EDA. Passando em EDA, você pode fazer EDB e circuitos elétricos. E por aí vai. Isso daqui mostra o tanto que essas matérias estão amarradas. Para você fazer uma matéria, você tem que ter o pré-requisito. E aqui mostra toda essa amarração ali. Quanto uma depende da outra. Isso, exato. Então, isso daqui é importante para vocês e tem até a ver com a atividade que eu vou passar. Como eu terminei a parte de matriz curricular, né? Vai dar para passar essa atividade hoje, tá bom? E tem a ver com esses pré-requisitos e vou explicar ela daqui a pouco. Mas notem, pessoal, que se você trava cálculo 1, se você toma pau esse semestre de cálculo 1, semestre que vem você já não pode pegar cálculo 2, nem física 1 e nem estatística. A semestre que vem você não pegaria estatística, mas você não vai poder pegar do semestre que vem essas duas disciplinas. Aí no semestre que vem você tem que tentar pegar cálculo 1. Se você conseguir, beleza, você pega. Se você não conseguir, você vai ter que tentar no seu terceiro período pegar o cálculo 1. Só que sem cálculo 1 você não faz essas matérias. Sem essas matérias você não faz isso daqui para frente. Você fica travado no curso. E isso daí é um problema que estudante, infelizmente, tem muitos deles por falta de estudar mesmo. Por achar que a universidade é só
festa e que vai conseguir estudar antes da prova e vai ir bem. Não é assim. Com isso, galera, notem, eu quero enfatizar com vocês a necessidade de vocês estudarem. E eu vou entrar na terceira atividade, acho que é a terceira atividade. Eu tenho atividade 1, 2, que já foi lançada. Eu vou entrar nesse primeiro trabalho aqui que eu vou liberar para vocês. Ô professor, Oi. só para dar uma esclarecida aqui, eu tentei entrar pelo computador, deu errado na última semana também. Esse documento aí pode ser impresso no site do FSJ ou o senhor vai deixar disponibilizado do link? Que documento? Esse da tabela aí que o senhor passa para nós e agora. AG, presta atenção, AG. Eu falei isso todas as aulas que eu abri ele, hein? Vou fazer mais uma vez o passo a passo aqui. É porque eu entrei atrasado por defeito técnico, por isso que Sim, deu errado. Hoje eu tentei entrar no aproveita deu errado. que as aulas são gravadas. Você pega só a parte que você não assistiu. Olha só, vamos lá. Site do curso. Vou abrir o site do curso. CEMEC. Lá, ufsj.edu.br/CEMEC. Se eu for lá em o curso, vai estar aqui, ó, o projeto pedagógico que define o curso do aluno foi aprovado na resolução. Tem um PDF aqui, ó. Se você clicar nele, você abre o documento que eu estou mostrando essas 3 aulas. E nele, em alguma página, tem a tabela. Sim, beleza. Beleza? Tranquilo. Então tá. Para finalizar a aula, vou falar do trabalho 1. Trabalho 1, vocês vão utilizar os grupos que já estão formados. Pessoal, eu até depois hoje que eu vi que tem mensagem aqui de aluno pedindo para eu modificar os grupos, eu não vou fazer isso agora não. Mantenha os grupos aqui. Os trabalhos são simples. São muito simples. Então mantenha os grupos que tá aqui. É bom que você conhece gente nova. Eu sei que às vezes você tem um grupo já meio que formado, que deu certo, mas conhece gente nova, vocês conhecem metodologia nova, cada um é bom numa coisa. Vocês vão ver isso. Mas falando do trabalho, você vai utilizar os grupos que estão formados, né? Na nossa página inicial. Falando nisso, só enfatizando coisa que eu já escrevi, né? Se alguém tiver problema com o grupo da pessoa não estar respondendo, tem que me informar. Alguns alunos aqui não colocaram forma de contato, não precisa, mas os outros alunos precisam entrar em contato com vocês. Se vocês já têm contato aí, Discord ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro meio, fiquem à vontade. Mas sobre o trabalho, é o seguinte. Pegando esse grupo, você vai considerar um cenário. Você está no seu primeiro período, você foi reprovado em cálculo 1. No próximo semestre, você não vai conseguir matricular em cálculo 1. Você deveria fazer cálculo 2 no próximo semestre, só que você tomou pau. Aí você tentou pegar cálculo 1 e estava cheio a disciplina. Aí não teve como você pegar cálculo 1 aqui, ok? Então você vai conseguir pegar cálculo 1 no seu terceiro período. E isso daqui, ele vai... a partir daí, você vai ver como é que vai ficar a sua grade curricular. Porque isso vai modificar, né? Com isso, pessoal, vocês têm que montar aqui a grade curricular de vocês. No primeiro período, você fez essas disciplinas. Eu dei um exemplo aqui. No segundo, quais disciplinas você vai fazer? Você vai listar para mim as disciplinas que você vai fazer. No terceiro, a mesma coisa. No quarto, a mesma coisa. Até você completar todas as disciplinas. Pode ser que dê mais de 10 períodos, pode ser que não dê. Isso daí você vai descobrir como resposta. Para a gente ter apenas uma resposta, porque a gente pode escolher a nossa grade horária, não pode?
Eu posso escolher em todos os períodos aí a grade horária. Para a gente ter apenas um tipo de resposta, eu coloquei duas condições. E essas duas condições estão aqui, ó. Você é obrigado a pegar as disciplinas do semestre atual e dos semestres anteriores, desde que você tenha o pré-requisito para aquela disciplina. Então, se você fez as disciplinas que você pôde no primeiro período, aí no segundo período, você já não vai poder fazer cálculo 2, né? Você não tem cálculo 1. Você também não conseguiu pegar cálculo 1. Então, você não vai poder fazer essas duas disciplinas. Aí, você vai fazer essas 4. Porque elas têm pré-requisito apenas que você já tem. No seu terceiro período, você não vai poder fazer cálculo 3, você não vai poder fazer física 2, porque você não tem cálculo 1, você está fazendo cálculo 1 nele. Você não vai... Vamos pegar essa tabela aqui, fica fácil. Cadê os pré-requisitos? Aqui, ó. Você não vai poder fazer estatística e probabilidade, porque você não tem cálculo 1. Você vai poder fazer muito pouca disciplina no terceiro período. Aí você vai pensar o seguinte: poxa, eu estou fazendo pouca disciplina no terceiro período. Eu posso pegar essa disciplina de meio ambiente e adiantar ela para eu não ficar atrasado. Nessa regra aqui você não pode fazer isso. Você tem que fazer... Você está no terceiro período, você tem que fazer as do terceiro período que você tem pré-requisito. Você tem que fazer isso. E você tem que fazer as dos períodos passados que você conseguiu. Que você deixou para trás porque você não tinha pré-requisito na época, agora você pode fazer. Por exemplo, o cálculo 1. Então aqui entraria cálculo 1 e entraria outras disciplinas do período passado que você não pôde e desse período que você tem condição. É isso que eu falo com aquela regra. Beleza? E eu falo para você utilizar essa tabela aqui, ó, de pré-requisitos, para você fazer essa análise. E eu falo também, como uma segunda regra, né, que você vai considerar o cenário ideal. Se surgir num período aí que você tem que pegar 12 disciplinas para poder cumprir a regra daqui de cima, você vai pegar 12 disciplinas. Independente da dificuldade. Isso é impossível? É quase impossível. Mas você vai pegar. E eu coloco também a regra de que você vai passar nelas, né? Você só vai tomar pau em cálculo 1. Então, assim, são essas regras. Você vai ver como é que vai ficar a sua grade horária. E vai montar. Vocês conseguiram entender o que é para fazer? Professor, você... montar uma... Peraí. Quem começou a falar primeiro? Deixa ele falar. Montar um currículo como se a gente estivesse tomando pau em cálculo 1, é isso? Isso, você tomou pau em cálculo 1, tá escrito lá. Você tomou pau em cálculo 1, você não conseguiu ele no seu segundo período, mas você conseguiu ele no seu terceiro período. Como é que isso vai afetar essa grade horária? Você vai ter que montar semestre por semestre do que você vai poder fazer. Para ter apenas uma única resposta, eu defino algumas regras. Você tem que pegar... Você só tomou pau em cálculo 1 uma vez, todas as outras disciplinas que você pegar, você vai passar. Você é obrigado a pegar disciplinas daquele período que você está fazendo, desde que você tenha o pré-requisito para ela. Você não pode adiantar disciplinas do futuro, de períodos posteriores ao que você está. Entendi. Com isso você vai montar essa tabela. Eu coloco aí 3 períodos de exemplo para vocês. Inicio eles, né? Senão eu dou a resposta. Ô, professor, só um pequeno aqui, uma dúvida. Oi. No quarto período, então, que eu faria as do segundo período? Se eu passasse no terceiro período, cálculo 1. Então, ó, vamos lá. No quarto período... No quarto período, você passou em cálculo 1. É a regra. Você só tomou pau uma vez. Você passou em cálculo 1. Aí no quarto período, você vai ter que fazer cálculo 2 e física 1. Porque você tem um pré-requisito. Então são matérias da
de períodos anteriores que você pode fazer. Você tem que fazer para a resposta ser certa. Entendi. Beleza. E obviamente você vai fazer as do quarto período também, que você pode. Por exemplo, microprocessadores, você não está atrasado, você vai fazer ela. Você tem um pré-requisito, você tem sistemas digitais. Materiais para engenharia, você Não vai fazer não. não vai fazer, porque você não tem física 1. Entende? Cálculo, cálculo numérico, você vai poder fazer, porque agora você tem cálculo 1. Não é? Cálculo 1 você não fez e passou no terceiro período, agora você tem um pré-requisito, você vai fazer. Agora, outras disciplinas, você fez essas duas daqui, né? Você não tinha cálculo 1, agora você fez. Você não vai poder ainda fazer cálculo 3, cálculo 2, cálculo 3, você não vai poder fazer física 2. Isso aí tudo fica pro quinto período, os que fica... Isso que eu quero fazer vocês enxergarem. Passa, gente, estuda. Porque senão vira uma bola de neve. E é isso que eu vou fazer. E a gente está considerando que você não vai tomar mais pau nenhum. Agora, pode tomar outro pau? Pode. Por N motivos, mas pode. Então eu estou querendo enfatizar com vocês exatamente isso. Olha como é que vai virar uma vossoroca ali. Tá bom? Vira fatorial, pô. É o que os veteranos falam, mas eu não te indicaria a usar esse termo. Faz ao máximo para não usar ele. Para não atrair, né? Exatamente. Okay. Mas vocês vão... Pode falar. Eu não posso trazer, mesmo que sejam matérias independentes, eu não tenho nenhuma pendência ali para trás, eu não posso trazer as matérias para frente, para tentar adiantar a minha vida. Porque senão você vai ter mais respostas. Eu coloquei essa condição para você ter uma única resposta. Toda a turma tem uma única resposta, né? Mas cada grupo me entrega. Tipo assim, a gente vai chegar para a mesma resposta. Tem alguma plataforma para fazer isso? Não. Em específico? Não tem regra de como fazer. Digamos assim, eu coloquei... Se quiser usar o Word, eu coloquei o exemplo aqui de como fazer. Se quiser me entregar desse jeito aqui, pronto, tá o suficiente. O resto das regras estão escritas aqui. Tá bom. Ok? Beleza. Mas nenhuma plataforma. Você pode usar o Word, Excel, o que você achar que fique legível dessa forma, né? E no final, depois que vocês tiverem essa tabela, né, pronta, vocês respondam a essas perguntas. Elas são simples, mas é para reflexão suas. Certinho? Esse trabalho está marcado para entregar terça, dia 12, semana que vem. Você tem uma semana para fazer, não é grande. Só sentar e analisar. Ok, pessoal? Dúvidas ali? Vou liberar esse trabalho para vocês agora. Só um instante que eu já vou liberar eles. Aí. Tá liberado para vocês, tá, pessoal? Semana que vem, atentem-se para todas as regras. Semana que vem, vocês me entregam. Na semana que vem a gente não tem aula síncrona, porque é feriado no dia 12, né? E a gente vai se ver então lá no dia 19. Rapaz, tem feriado. Oi? Tem feriado. Feriado dia 12 de outubro. Agora sim, pai. Achava que não tinha feriado de faculdade, não. Era diretão. Não, tem feriado. Feriado. Ô, João, cola aí à noite que a gente vai fazer o trabalho. É o João Pedro. Tá. Pessoal, então é isso. Tá todas as regras lá, qualquer coisa. Leu. Não entendeu? Manda mensagem. Ok? Que eu respondo. E no mais, boa semana pra vocês. Até no dia 19, né? Na nossa próxima aula síncrona. Beleza. Falou, pessoal. Falou, professor. Boa noite pra vocês. Valeu, professor. Até mais. Até.
Encerrar a gravação. Romper.